Quem muito foi perdoado, muito ama. Hoje nós vamos fazer o ponto de inflexão de uma forma totalmente diferente, de uma forma conversada, onde você vai escutar de mim, mas primeiro vai escutar do Espírito Santo de Deus. Essa frase, quem muito ama, foi perdoado, ou quem muito foi perdoado, muito ama, ela é uma frase bíblica que traz à luz o amor de Deus pelas nossas vidas. Mas por que, Mateus? Eu te explico agora. Em uma passagem que está em Lucas, no versículo 7, a partir do versículo 41, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: havia um certo credor que tinha 2 devedores. A um lhe devia 500 denários e a outro 50 denários. Mas esse credor, ele perdoou a ambos. Ou seja, ele perdoou a dívida de ambos. Porém, quem dos dois mais amou esse credor? Essa foi a pergunta de Jesus a Simão, um fariseu. E ele inteligentemente respondeu: Senhor, foi o que mais devia, pois ele devia 500 denários. E Jesus lhe disse: inteligentemente estás correto, porque quem muito deve, fica muito mais agradecido. E eu trago essa parábola que Jesus trouxe a Simão para que você entenda que o amor de Jesus para com a sua vida é do tamanho da dívida que você acha ou que você supõe que tem com ele. Se você acha que Deus, que o Senhor, não perdoou nenhum dos seus pecados, ou que você não deve nada ao Senhor, nem mesmo a sua vida, nem mesmo o momento mais difícil da sua vida que Ele te salvou, que Ele te curou, que Ele transformou, você simplesmente vive a sua vida sem acreditar no verdadeiro amor. E dentro dessa passagem, é interessante que, no contexto dela, Simão está recebendo a Jesus em sua casa, em sua mesa. Porém, uma mulher entra como penetra nessa casa e simplesmente corre aos pés de Jesus, se joga, chora aos pés de Jesus, enxuga as lágrimas dos pés de Jesus com seus próprios cabelos e, além disso, não para de incansavelmente beijar os pés de Jesus. E aquele fariseu pensa consigo mesmo: se esse fosse verdadeiramente profeta, saberia que essa que beija os seus pés é uma pecadora. Porém, o que Simão não sabia é que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quem verdadeiramente acha que é o melhor, que é autossuficiente e que não precisa dele para perdoar os seus pecados, ou seja, para perdoar os nossos pecados. E ele sabe também quem tem um coração quebrantado, quem está disposto a verdadeiramente se humilhar, se prostrar diante daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E aqui entra um ponto bem importante, porque quem muito foi perdoado, muito ama. E essa mulher, ela não era somente uma pecadora, ela tinha muitos pecados. Então a forma de expressar o amor dela, a convicção dela sobre quem redimiu ela de todos os seus pecados e iria curar a vida daquela mulher, era Jesus. E é nesse ponto que eu quero que você foque. E é nesse ponto que eu quero que você entenda verdadeiramente o papel de Jesus em sua vida. O Senhor, ele não é o seu acusador. O acusador é Satanás, é o inimigo. É ele quem está disposto a acordar você todos os dias e te colocar como um culpado, como uma pessoa que não tem mais jeito, uma pessoa que está na lama e simplesmente não consegue ser mais limpa, não consegue ser mais lavada, redimida dos seus pecados. Mas Jesus, ele te convida a se prostrar diante dele, a beijar os seus pés, a glorificar o nome dele, porque ele irá reconhecer um coração quebrantado. Assim como, no momento da crucificação dele, ele reconheceu que aquele homem estava em busca da sua salvação e acreditava verdadeiramente nele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você verdadeiramente acredita que as pessoas ao seu redor, elas não te amam mais, elas não acreditam mais que você tem mudança, ou que você pode ser transformado ou transformada, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Jesus, ele é o único que vai continuar te amando, independentemente dos seus pecados, dos tamanhos dos seus pecados. Porque essa mulher, como eu falei, ela tinha muitos pecados. Mas sabe o que ela fez? Ela tomou a decisão de enfrentar todas aquelas pessoas que estavam ao redor dela naquela casa. Ela tomou a decisão de entrar em um lugar que ela não foi chamada. Ou seja, ela era uma penetra naquele lugar. Mas ela era uma penetra para os fariseus, para as pessoas que não acreditavam mais nela, para as pessoas que tinham a convicção e o olhar de que ela era somente uma pecadora e que ela não tinha mais jeito. Jesus olhou para ela com amor e utilizou essa parábola para mostrar para mim e para você que aquela pessoa, quem muito foi perdoada, ela muito vai amar. Mas ela muito vai amar não somente ao Senhor, ela vai amar as pessoas ao redor dela. Sabe por quê? Um dia ela foi perdoada pelos seus muitos pecados. Então ela não tem nem coragem, ela se constrange ao saber que existe uma pessoa que pecou e ela irá apontar o dedo para essa pessoa. Porque ela já esteve nesse lugar. Sabe como se chama isso nos dias de hoje? Empatia. Mas Jesus chama isso de amor. E se você não ama a si mesmo, se você não consegue se perdoar pelos seus pecados, é porque a imagem que reflete no espelho sobre você não é a imagem de Deus. Não é a imagem de Cristo. Não é a imagem que o Senhor tem sobre você. E sim a imagem que você criou de você mesmo. Que você não tem mais jeito, que você já pecou muito, que você simplesmente não consegue mais sair dessa lama em que você se colocou. Mas como eu te falei, não existe impossível para Deus. Não existe impossível para um homem e uma mulher que resolve tomar a decisão de se humilhar ao Senhor
e fazer como essa mulher, que não teve o nome revelado, mas marcou a história da Bíblia e até hoje está sendo falada dela como uma mulher que se quebrantou ao Senhor. E sabe qual é o melhor? É o final. A palavra de Deus diz que o fim é melhor do que o começo. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você agora. Jesus, ele ensina a Simão, o fariseu, como se deve fazer, como se deve receber verdadeiramente o Senhor. E ele vai mostrar. Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Eu me arrepio falando isso porque é muito forte. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com unguento, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, por isso eu te digo, jovem, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você escolhe agora. Você quer ser o Simão dessa história? Ou você quer ser essa mulher que foi perdoada pelos seus muitos pecados, porque reconheceu que ela tinha muitos pecados, que ela foi muito perdoada, que ela foi muito agraciada pela misericórdia de Deus? Se você se acha autossuficiente, se você acha que não tem pecados, se você acha que você é muito perfeito ou perfeita, você não vai conseguir entender essa passagem. Você não vai conseguir entender verdadeiramente o que Jesus ele pensa sobre você, sobre a sua vida. Mas se você é um homem e uma mulher que entende, que está vivo hoje, pela misericórdia, pela graça do Espírito Santo de Deus, você vai entender que tudo é sobre ele. Que você ama ao próximo porque você se amou primeiro. E você enxergou que Deus, ele te amou, mesmo quando ninguém mais acreditava em você. E eu te digo, um dia, você vai olhar para trás e vai dizer, eu muito fui perdoado. E eu não consigo parar de amar essa pessoa, mesmo com os pecados, mesmo com as falhas delas. Porque um dia, eu fui essa pessoa. E eu espero que no dia de hoje, você se arrependa e aceite o Senhor como seu único Salvador. Que Deus abençoe vocês.